A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés e nesse vídeo eu vou te deixar 3 dicas de como que você pode fazer para prender a atenção da igreja durante a sua pregação. E claro, gostando desse vídeo, se inscreva no nosso canal e também dê um like no nosso vídeo, tá? Para nos ajudar na divulgação e você pode compartilhar também com seus amigos nas redes sociais, ok? Bom, a primeira dica para você prender a atenção da igreja, quando você estiver pregando a palavra de Deus, é citar significados de nomes, tá? Dar significados de nomes, principalmente nomes de personagens bíblicos. Se você está pregando em cima de um texto que tem uma história e tem personagens ali, é muito legal você dar o significado dos nomes dele. Você pode fazer isso na introdução da mensagem ou quando você mencionar aquele personagem, tá? Não só nomes de personagem, mas nomes também de cidades, nomes de locais na Bíblia, onde muitos desses nomes são familiares, são conhecidos, mas os irmãos não gravam os significados, nunca pararam para pensar o que significa aquilo ali, entendeu? Por exemplo, Betel, Peniel, né? Esses nomes assim que são mais comuns, que as pessoas até utilizam em nomes de empresa, nome, até mesmo nome tem igreja com nomes bíblicos, enfim, nomes comuns que as pessoas utilizam, você pode estar trazendo os significados deles na sua mensagem, e isso vai deixar o assunto interessante, a ponto dos irmãos quererem ouvir mais, né, prestarem mais atenção, principalmente os jovens. Quando você der significados de nomes de pessoas, geralmente na nave da igreja deve ter alguém com aquele nome, o nome de Mateus, o nome de Daniel, o nome de, sei lá, de Malaquias, o nome de João, de Adão, enfim, dar significado de nome de personagens é uma dica, é uma forma de você conseguir prender melhor a atenção dos ouvintes na sua mensagem. Bom, a segunda dica é você criar uma expectativa com relação à pregação, tá? Uma expectativa com relação ao que vai ser falado, ao que vai ser pregado, tá? Criar uma expectativa assim logo no início da mensagem. Antes mesmo de você entrar na introdução da mensagem, você criar uma expectativa. Se você acompanha pregadores, se você assiste DVDs de pregação, você vai perceber que muitos pregadores fazem isso. Principalmente o Marco Feliciano, por exemplo, sempre no começo das mensagens ele cria uma expectativa, né? Por exemplo, hoje a tampa da chaleira vai voar, né? Hoje vai ser assim, hoje vai ser assado, né? Criar uma expectativa, entendeu? Você não precisa copiar as mesmas frases de outros pregadores, nada disso, mas você pode criar suas próprias frases de como que você cria criando uma expectativa para os irmãos, ok? Acerca daquela mensagem. E claro, se você vai criar uma expectativa, a sua mensagem tem que ser boa, ok? Se você está começando, ainda não tem certeza, será que a minha pregação é boa, é mais ou menos e tal? Então, não use essa dica, tá? A expectativa é mais quando você tem certeza de que é uma revelação nova, é uma revelação forte da palavra que você está trazendo. E se você é um pregador já há algum tempo e você recebe elogios, todo mundo sempre gosta de ouvir as suas pregações, então você pode criar sempre, e sempre que você pregar, você pode criar expectativas a respeito da sua pregação. É claro que você não pode ser juvenil ao criar expectativas. Por exemplo, irmãos, hoje Deus me deu uma mensagem, mas uma mensagem, só você vendo, presta atenção para você ver o que Deus me deu aqui, o que Deus vai falar. Enfim, não precisa fazer isso. Você pode criar expectativas normais, tem pequenas frases, né, pequenos detalhes, pequenas coisas que você fala, já cria uma expectativa, como por exemplo, amados, quem é que gosta de ouvir a palavra de Deus? Quem gosta de palavra? Quem gosta de palavra? Levanta a mão. Isso já cria uma expectativa. Outro exemplo. Quem quer ouvir Deus falar hoje? Quem está a fim de ouvir Deus falar hoje? Porque se você quiser ouvir Deus falar, eu vou continuar aqui, mas se não, eu faço só uma oração e a gente já termina o culto agora. Outra forma de você criar uma expectativa, você falar, amados, tem uma revelação que está escondida aqui por trás das palavras desse texto, que eu quero trazer em detalhes para os irmãos nesta noite, enfim. Existem várias formas de você criar
uma expectativa com a palavra de Deus. A terceira forma, a terceira dica para você prender a atenção dos irmãos durante a sua pregação é uma que eu particularmente gosto de usar, né? É uma que eu mais gosto de usar e é um pouco avançado também, é para pregadores mais avançados, não para iniciantes, mas para quem já prega a palavra há um bom tempo vai ter facilidade de utilizar essa técnica, né? Que eu chamo de gancho, de você criar um gancho no início da mensagem, né? Que gera uma curiosidade com relação ao texto bíblico e as pessoas ficam ali aguardando o desenvolver da sua pregação para poder saber qual a resposta, né? Para poder sanar aquela curiosidade que elas tiveram, entendeu? Eu chamo isso de gancho, né? De curiosidade, você criar uma curiosidade sobre o texto bíblico, de maneira que se os irmãos quiserem saber, né, o que vai acontecer, o que vai ser, o que é, eles vão ter que continuar prestando atenção na palavra até o final. Ah, mas como assim criar uma curiosidade? Bom, vou dar um exemplo. Você pega a passagem de Marcos 10, 46, que fala de Bartimeu. Você repare que o texto ele vem contando a história como se Bartimeu fosse cego toda a vida, né? Apenas fala que Bartimeu estava na beira do caminho, mendigando, era um cego, etc. Então, fica a entender nas entrelinhas que ele é cego, que ele sempre foi cego, mas na verdade não. Aí quando chega no final do texto, diz assim que ele tornou a enxergar, né? No verso 52, se não me falha a memória, ele voltou a enxergar. Isso significa que ele já enxergava antes, e ele ficou cego em algum momento da sua vida. Então, você pode utilizar isso para criar uma curiosidade. Por exemplo, você vem contando a história normal, né? Na sua introdução você conta a história de uma forma um pouco rápida e normal, mas quando chega nesse ponto, você frisa isso e fala: ah, amados, mas a Bíblia está dizendo que ele voltou a enxergar, e sinceramente isso muda tudo, isso muda toda a história, porque um cego de nascença é uma coisa, um cego, uma pessoa que nasceu enxergando bem e de repente ficou cega é outra coisa. Então você frisa esse ponto e isso é o motivo que você tem para voltar ao início da história e começar a pregar a história de fato, entendeu? Mas agora do ponto de vista de que ele enxergava e em algum momento da sua vida ele perdeu a visão. Tá? Isso gera uma curiosidade, entendeu? Você cria um ponto ali de volta, né? Onde você faz a volta, você vem contando a história de Bartimeu normal e de repente acontece uma reviravolta. Na verdade, ele já enxergava antes e alguma coisa aconteceu na vida dele que ele ficou cego, entendeu? E aí você prega, traz a sua mensagem em cima disso. Outro exemplo de como que você pode criar esse gancho para prender a atenção dos irmãos. Por exemplo, na história de Ezequiel 37, né, aquela famosa passagem do vale de ossos secos. Bom, como que eu criaria um gancho nessa história? Por exemplo, eu vou contar, vamos ler o texto bíblico, eu vou fazer a introdução da mensagem, né? Uma pré-introdução, preparar o terreno para os irmãos entenderem, eu vou explicar o texto e eu vou lançar a pergunta: amados, por que Deus quis dar essa visão para Ezequiel e para depois ele profetizar para Israel? Por que Deus não mandou ele profetizar direto, igual muitas outras vezes aconteceram, de Deus falar, profetiza isso e ele lá e profetizar? Por que nesse caso específico foi diferente? Por que nesse caso Deus primeiro levou ele lá no vale de ossos secos, mostrou tudo para ele e tal, deu a visão, o arrebatamento, etc., para depois ele voltar e ir profetizar para Israel da mesma forma? Por que Deus fez isso? Entendeu? Então, levantar essa pergunta, né, e dar uma ênfase nisso, você gera um ponto de curiosidade na pregação que vai ser respondido durante o restante da mensagem, entendeu? E isso prende a atenção dos irmãos, tá? Isso prende a atenção dos irmãos. Como eu falei, é uma coisa assim que é mais para pregadores, pessoas que já pregam mesmo a palavra, já sabem pregar, vai ter facilidade de utilizar isso, né? Quem ainda não prega vai ficar um tanto, vai ter dificuldade de utilizar isso. Outro exemplo, por exemplo, na passagem de Isaías capítulo 6, né, capítulo 6, verso 8, onde o Senhor faz duas perguntas, né? A quem enviarei
é uma pergunta, e quem há de ir por nós é a segunda pergunta. São duas perguntas. Eu criaria nessa mensagem um ponto curioso assim: por que Deus faz essas duas perguntas? Né, elas parecem iguais, parecem a mesma pergunta, mas não são. São duas perguntas completamente diferentes. Porque, por exemplo, a quem enviarei é uma pergunta de desespero, né? É uma pergunta que quer dizer que não existe ninguém. Quando Deus pergunta a quem eu vou enviar, significa que não tem ninguém para ser enviado. Ou seja, imagina que você é o patrão, você no lugar de Deus, você precisa de uma pessoa para fazer uma tarefa, e você chega na empresa e não tem ninguém, todo mundo foi embora. Aí você se desespera e pergunta: e agora? Quem eu enviarei? Entendeu? É uma pergunta de desespero. Mas a outra pergunta é totalmente diferente, né? E quem há de ir por nós? Ou seja, já é uma pergunta que significa o contrário da primeira. Significa que existe alguém que vai. Imagina você chegar na empresa, né? E aí você vê os seus funcionários e você fala: olha, nós temos uma tarefa que precisa ser cumprida, e a pergunta é: quem há de ir por nós? Quem de vocês que vai fazer essa tarefa? Entendeu? Quem de vocês vai se candidatar para fazer essa missão? Então, são duas perguntas diferentes, e com isso dá para você gerar uma curiosidade que vai prender a atenção da igreja até o final da mensagem, ok? Mas é claro, se você levanta perguntas, o restante da sua mensagem tem que ter a resposta para elas, obviamente, ok? Bom, então são essas as 3 dicas para você prender a atenção da igreja, tá, durante a sua pregação. Se você conhece uma outra forma, outras formas, né, compartilha com a gente aqui nos comentários, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá um like pra gente, ok? Compartilha o vídeo nas redes sociais, que você vai ajudar muito a divulgação do nosso canal e do meu ministério. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério, em nome de Jesus.